O Black Flash, também conhecido como Flash Negro, é um velocista com aparência de zumbi que faz o papel da morte para velocistas no universo DC. E no vídeo de hoje a gente vai contar absolutamente tudo sobre a história do Flash Negro nas HQs. Mas só antes da gente começar, eu gostaria de agradecer ao canal Warner Play pela parceria desse vídeo. No canal do Warner Play, vocês podem conferir todas as novidades da Warner e da DC, assim como curiosidades e vídeos como esse, das 5 teorias que podem acontecer no filme do Flash. As teorias do filme do Flash estão bombando, façam suas apostas com o que vai acontecer. O link para conferir esse vídeo do canal do Warner Play está aqui embaixo. E com o filme do Flash chegando, na qual vai ter um vilão chamado Dark Flash, que tem algumas semelhanças com o Black Flash, vale muito a pena conhecer a história completa desse vilão. Beleza, dado o nosso recado, agora sim vamos falar de Flash Negro. Criado por Grant Morrison e Mark Millar, a primeira vez que o Flash Negro apareceu foi durante uma das melhores sagas do personagem nos anos 90, que foi a saga Condição Humana. Nela, 2 seres cósmicos aparecem nos céus da Terra para realizar uma grande aposta envolvendo uma corrida. E nessa corrida temos 2 participantes lutando pelo destino do seu mundo. Quem se candidata para representar a Terra é o Flash Wally West. Essa corrida é uma grande aposta entre os seres cósmicos, porque eles vivem apenas de apostar. Caso o Flash vença, a Terra será poupada e o outro planeta do concorrente será destruído. E assim, o Flash descobre o seu adversário, que é esse ser chamado de Q-Wiz, que na verdade era um amigo que o Wally pensava que era o seu amigo imaginário da sua infância. Agora, eu não sei se isso é só uma coisa minha, mas esse amigo imaginário do Flash lembra muito o Sonic. Pô, ele é azul, tem um cabelinho meio espetado, tem uns olhar meio grande igual do Sonic. É o Sonic que eles não puderam chamar de Sonic. Mas enfim, o importante dessa corrida são as regras dela, na qual vão levar o Wally West ao seu limite máximo. Isso porque a corrida não tem fim para ganhar. É preciso fazer com que o outro desista de correr. E durante a corrida, vemos que os 2 velocistas são muito determinados. Passando por diversos locais, tempos e eras diferentes, o Flash claramente é mais rápido que o Q-Wiz. Só que nessa corrida, velocidade não importa, e sim a estamina, na qual o Q-Wiz tem de sobra. Eventualmente, o Flash elabora um engenhoso plano para enganar os apostadores e fazer com que ele desista de destruir a Terra. Isso porque o Flash Wally queria encontrar uma maneira de salvar o planeta do Q-Wiz, que é esse daqui também habitado por vários outros Sonics. E vejam só que coincidência, esses outros Q-Wiz têm as cores amarela e vermelha, igual o Tails e o Knuckles. Isso daqui não pode ter sido coincidência. E o Wally aqui também vira uma espécie de herói global, já que durante toda a corrida, a transmissão era enviada diretamente para a Terra, onde ele conversava com a sua namorada, a Linda Park. É também durante essa corrida que o Wally decide que vai pedir a Linda em casamento. Depois que o Flash consegue salvar os 2 mundos e retorna para a Terra, todo mundo comemora a vitória dele. E ele, inclusive, vai contar o seu feito numa escola de crianças. E depois que ele conta o seu feito e como que conseguiu ganhar, as crianças pedem para tirar uma foto com ele. E é aqui que acontece o grande plot twist. Pois quando ele tira a foto, percebemos que tem alguém atrás dele. E é o Flash Negro. Ele aparece ali atrás do Wally sem que ele perceba. E é imediatamente depois do arco Condição Humana que começa a saga do Black Flash. Durante um encontro com toda a família Flash, que inclui os mentores Max Mercúrio e Jay Garrick, todo mundo parece feliz. E novamente eles tiram fotos para celebrar o momento. Contudo, quando o Max Mercúrio observa a foto, ele descobre que tem algo de estranho nela. É uma espécie de sombra que não deveria estar ali. É o Flash Negro, e isso preocupa o Max Mercúrio. Enquanto isso, no Japão, o Jay Garrick e o Wally West estão lutando juntos para deter um crime. É nisso que o Wally pede conselhos ao Jay, pois ele pretende pedir a Linda em casamento. E o velocista mentor fica feliz da vida ao escutar isso. E é nesse momento que o Wally percebe que tem algo estranho acontecendo no mundo.
o clima da Terra está todo errado. E com a ajuda do satélite da Liga da Justiça, ele identifica que algo está acontecendo na Somália. Quem estava lá era o Mago do Tempo, que é um clássico vilão do Flash e que estava tramando alguma coisa. O Flash, sem pensar duas vezes, vai detê-lo e quebra sua varinha que conduz o tempo. Contudo, o Flash Wally se equivocou, pois o Mago do Tempo só estava ali porque estava querendo ajudar o clima local. E o Wally fica confuso, não entendendo o que está acontecendo. Mas, mesmo assim, ele decide retornar para Keystone City, que, só lembrando, é a cidade principal que o Wally atua. É o Barry que geralmente fica em Central City. Mas, naquela época, o Barry não era o Flash porque ele estava morto. E ele passou os anos 90 todo morto e o Flash principal daquela época era o Wally o tempo todo. E bem, enquanto o Flash tem toda essa jornada para deter o Mago do Tempo, a HQ tem uma contagem regressiva das horas até o Flash e o Wally morrer. Fica 3 horas, 2 horas, até que finalmente chega 1 hora restante. Em Keystone, o Max Mercúrio vai atrás da Jessie Quick e pede para ela analisar a foto que ele tirou antes. É então que o Max conta a história do Flash Negro, que é uma poderosa entidade que representa a própria morte para velocistas. É ela a responsável em retirar os velocistas da força da aceleração. O Max e a Jessie decidem ir atrás do Wally, e ela consegue interceptá-lo no meio do oceano. E agora o Wally fica meio confuso, né? Porque uma aliada dele interceptou ele correndo. Mas a Jessie explica que a sua vida está correndo risco. E o Wally diz que ele estava indo até o Museu do Flash para se encontrar com a Linda e pedi-la em casamento. E é aqui nesse momento que os velocistas percebem que a Linda Park também está em perigo. No Museu do Flash, o Wally tenta chegar a tempo de acontecer algo com ela, mas é então que um raio atinge ela. E esse raio, através do reflexo do olho da Linda, dá pra ver que é o Flash Negro. Quando o Wally chega ali, ele está atrasado. Linda morreu. Na HQ seguinte, tem uma pequena pegadinha, pois a Linda aparece viva. E o Wally começa a imaginar como seria a sua vida com ela se realmente tivesse pedido ela em casamento ali. Temos um grande cenário em si, que mostra até os 3 filhos do Wally envelhecendo junto com ele. Mas isso era a sua mente imaginando, pois a Linda realmente morreu no ataque do Flash Negro. Ela até recebe um funeral, e como a identidade secreta do Wally é pública naquele momento, vários heróis comparecem mascarados, já que ela era a namorada do Flash, o que acabou chamando muita atenção da mídia. E toda essa exposição do funeral da Linda acaba deixando o Wally muito frustrado. Outra coisa que acontece por causa da morte da Linda é que o Wally perde temporariamente os seus poderes. Isso porque a Linda é uma espécie de ligação que ele tem com a força da aceleração. É aquelas explicações que tem nas HQs do Flash, né? Nunca faz sentido, mas eles estão dando aí. Em depressão, o Wally desiste de tudo e diz que irá abandonar a cidade para dar aula na Europa. Vários membros da família do Flash tentam fazê-lo mudar de ideia, mas sem sucesso. Quando ele chega no aeroporto, depois de conversar com Bart Allen, algo estranho acontece. Todos ficam congelados, menos o Wally. E ao olhar ao redor, ele finalmente encontra o Flash Negro. E é aqui que acontece o grande confronto do Flash com o Flash Negro. E é um espetáculo visual de tão bom que é. É muito bom. É importante salientar que o Flash Negro não fala. Ele é apenas uma morte que vai atrás de velocistas. Assim como no passado, quando ele foi atrás de Barry Allen, Johnny Quick e Savitar. E o confronto acontece logo no início da HQ seguinte, no aeroporto. E lembrando que nesse momento, o Wally está sem seus poderes. Ele tenta enganar a morte se disfarçando de outra pessoa, mas obviamente não consegue. É nesse momento que a família Flash aparece para protegê-lo, mostrando que ela está imune à paralisação do tempo promovido pelo Flash Negro. Cada um vai lutando contra o Flash e caindo pouco a pouco. Ao perceber que seus amigos podem morrer, o Wally recupera os seus poderes. E assim, ele elabora um plano Wally West. Ele sai correndo ali, levando junto o Flash Negro para apostar uma grande corrida pelo multiverso. E assim, ambos acessam a força da aceleração, viajando pelo tempo e espaço. E enquanto o Flash Negro se aproxima dele, o Wally percorre milhões de anos.
O plano do Wally para derrotar o Flash Negro é um plano ousado, mas convenhamos também que todos os planos do Wally são ousados, então esse é mais um para conta dele. E o plano é de levar o Flash Negro ao limiar do tempo, onde não há vida. E como não há vida, também não há morte. E assim, ele acaba vencendo o Flash Negro nessa grande corrida, o que meio que faz o Flash Negro se desintegrar na luz. Aqui não fica muito claro se ele morreu ou não. Mas ele não morreu não, ele vai aparecer de novo. Afinal, ele é a morte, né? Não se mata a morte. Ao retornar para o seu tempo, o Wally também salva a Linda. E assim, no final dessa saga, ele finalmente pede ela em casamento. E bem, como eu disse, o Flash Negro ainda não morreu, ele ainda existe dentro do universo do Flash. Mas ele se torna um vilão que aparece muito raramente dentro das HQs. Até porque, como ele é a representação da morte para os velocistas, eu imagino que os escritores só queiram realmente utilizar ele quando realmente necessário. E é o que vai acontecer com o Flash Negro a partir de agora. Ele vai aparecer, mas só de vez em quando. Como, por exemplo, na HQ Solo, na qual temos uma história focada no Wally West, que era um gibi experimental da DC com vários artistas convidados, realizando pequenas histórias com alguns heróis da DC. Nela, o Flash tenta impedir que a morte, na forma do Flash Negro, chegue antes para matar uma pessoa condenada à pena da morte injustamente. O nome da vítima que vai morrer é Dr. Silvers. Essa execução causou uma grande crise na cidade, com altos protestos, já que muitas pessoas entendem que o Dr. Silvers foi injustiçado. O Flash também entende que ele foi condenado injustamente, e por isso ele corre contra o tempo para salvá-lo literalmente da morte. Mas depois de apostar uma grande corrida com o Flash Negro, nessas artes muito loucas, ele falha. O Flash não consegue vencê-lo, e com isso o Flash Negro vence e leva a vida do Dr. Silvers na cadeira elétrica. E assim, ó, a arte dessa HQ é maravilhosa. Só que a história meio que não faz muito sentido, já que no passado havia sido estabelecido que o Flash Negro só aparece para velocista. E considerando que no universo DC existe uma outra figura da morte, que é lá do Sandman, nos Perpétuos, não faz nenhum sentido o Flash Negro aparecer aqui. Só que, né, é uma história isolada, de uma HQ com histórias independentes, então eu acho que dá pra dar uma desculpa pra existência dessa história, porque a história é bem legal. E bem, continuando, depois dos acontecimentos de Crise Infinita, o novo Flash a assumir o manto é o Bart Allen. Ele se torna o quarto Flash. E é quando a HQ do Flash ganha uma nova numeração, e acompanhamos o Bart um ano depois. Ele se torna um Flash exemplar, até porque a gente viu toda a jornada dele como Impulse. E agora, quando ele se torna o Flash, realmente parece uma passagem de bastão muito digna. Mas durante essa nova HQ, que só tem 3 edições, ele acaba morrendo. E antes de morrer, ele enxerga o Flash Negro 2 vezes. A primeira, enquanto luta com a galeria de vilões do Flash. E dessa vez, o Flash Negro realmente está agindo como se fosse a morte. Ele apenas observa o que está acontecendo, esperando o Bart Allen morrer para levar ele para a força da aceleração. Na história, o Flash até consegue deter os seus vilões, mas o custo acaba sendo alto demais. Nem ele consegue driblar a morte. O Flash Bart morre e recebe uma grande estátua no Museu do Flash. E é nesse momento que o Wally West retorna a ser o Flash principal. E depois disso, o Flash Negro fica vários anos sem aparecer nas HQs da DC. Mas quando o Barry Allen finalmente retorna pro cânone da DC vivo, a gente tem uma história envolvendo o Flash Negro. Logo de cara, na história do retorno do Barry Allen, o Flash Negro é encontrado morto numa fazenda. O Flash Barry e o Wally, porque naquele momento existem 2 Flashes principais, vão investigar o que aconteceu. Contudo, eles são atacados por uma vilã chamada Lady Flash. Quando o Flash Barry toca nela, essa vilã acaba desaparecendo. E é então que o uniforme do Flash Barry começa a se transformar. E ele percebe que agora ele é o novo Flash Negro. E é isso daí, o Barry se torna o Flash Negro. Pelo menos bem temporariamente. A Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça cria uma espécie de tubo de ensaio para proteger o Barry dos demais. O Flash implora para que todos fiquem longe dele, pois agora tudo que ele tocar pode morrer.
o herói decide fugir utilizando a força da aceleração, pois assim todos ficarão seguros. O Superman tenta impedi-lo utilizando sua velocidade, mas o Super não tem chance contra a verdadeira velocidade do Flash. Ele simplesmente sai disparado, mostrando que as corridas que eles tiveram no passado foram apenas para caridade. Dentro da força da aceleração, o Flash deixa de ter o traje do Flash negro, e ele tenta focar na Iris para não esquecê-la. Contudo, é nisso que aparece o Flash Reverso, revelando que tudo isso fazia parte de um plano mirabolante dele. Essa daqui é a HQ que começou o meme "Era eu, Barry! Era eu o tempo todo! Lembra quem empurrou você quando era criança e caiu da escada, Barry? Era eu, Barry! Fui eu!" E foi ele que colocou o Flash no modo invertido para virar o Flash negro. Mas bem, sabendo disso, o Flash consegue recuperar totalmente seus poderes e ele deixa de ser o Flash negro. A HQ então se torna um grande confronto da família Flash contra o Flash Reverso. Essa história também é muito importante porque o Tom revela que matou a mãe do Barry pro herói. Contudo, o assunto é o Flash negro e ele não aparece mais nessa continuidade, pois logo nas sagas seguintes voltaríamos a ter um novo Flash negro, esse na figura do Hunter Solomon, que é ressuscitado como Black Lantern na saga Blackest Night. Mas assim, esse é um título que o próprio Hunter Solomon se dá. Ele não é de fato o verdadeiro Flash negro, mas de fato ele é um Black Lantern, tem uma aparência meio de zumbi e ele se acha na autonomia de dizer que ele é. Mas ele de fato não representa a morte dos velocistas. Na real, de verdade, o Flash negro verdadeiro não aparece mais na continuidade pós-crise. E isso porque não demora muito e acontece o Flashpoint e o reboot dos Novos 52. Com esse reboot, o Flash negro retornou alguns anos depois. Durante a saga Guerra Darkseid, o Flash acaba se fusionando com um personagem chamado Black Racer, se tornando o Flash Deus da Morte. E aqui vem uma coisa importante de dizer, mas o Black Racer não é o Flash negro. Eles possuem até algumas semelhanças, mas a grande diferença é que o Flash negro, teoricamente, só deveria aparecer para velocista. Quando o Flash se torna o Deus da Morte, ele ganha características do Black Flash. Só que ele também não é o verdadeiro Black Flash. E isso só realmente iria acontecer numa saga do Rebirth em 2019. Nela, o vilão aparece diante do Barry Allen, mas ele não está ali para matá-lo, e sim para ir atrás do personagem Steadfast. E bem, aqui a gente precisa de um pouco de explicação, porque o lore do Flash no Rebirth ele começa a ser expandido drasticamente e a gente começa a ter várias outras forças que estão em contrapartida à força da aceleração. E o Steadfast é um dos aliados do Flash que se utiliza de uma dessas forças, que é a Steel Force. E o que acontece? O Black Flash tá indo atrás desses usuários que tem essas outras forças. Porque não é só a Steel Force, também tem a Sage Force e a Strange Force. Mas já já a gente chega lá. Além disso, esse Black Flash é um pouco diferente da outra versão do pós-crise, pois ele fala pela primeira vez. São diálogos bem simplistas, com ele dizendo que as novas forças irão morrer. Como eu disse, além da Steel Force, temos a Sage Force e a Strange Force. Na primeira tentativa do Black Flash, ele acaba falhando em matar o Steadfast, pois o Barry consegue salvá-lo a tempo. Depois, ele tenta matar o Psyche, que é um usuário da Sage Force. E aqui sim, ele consegue matá-lo sugando a sua energia e a transformando em energia da Speed Force. E, para variar, o Barry chega atrasado. E bem, esse negócio aí do Black Flash de sugar uma força e transformar ela em Speed Force era porque a Speed Force, de uma forma geral, estava mais enfraquecida naquele momento do cânone da DC. E é por isso que o Black Flash está fazendo isso a pedido do avatar, né, da Speed Force. É uma loucura total essa saga. Só acontece em HQ essas coisas malucas do Flash aí. E bem, na saga, temos essa página maneira do Flash Negro perguntando onde encontrar os usuários da Steel Force pro Barry. E bem, tecnicamente era pro Barry ter morrido, né? Porque ele encostou na morte. Mas a história aqui ignora esse ponto, ou talvez não fosse a intenção do Flash Negro matá-lo, e por isso ele foi poupado. Mas enfim, logo depois aparece o Solomon Hunter, se gabando que é o Flash mais poderoso do multiverso por se utilizar de mais uma nova força,
a Força Eterna. Só que assim, ele faz isso no pior momento possível, pois acaba atraindo o Flash Negro, que chega ali para matá-lo. Só que dessa vez o Barry, com uma atitude super heróica, se joga na frente dele e é quase morto pelo vilão. E bem, o Flash não morre com isso, ele consegue sobreviver, embora fique um pouco enfraquecido. A verdade é que o Flash Negro não quer saber de matar usuários da Speed Force, e sim das outras forças. É com isso que o Barry e o Solomon Hunter se aliam temporariamente para derrotar o Flash Negro. E para conseguir isso, o Barry explica que eles precisam selar a barreira das forças. Isso vai cessar temporariamente o Flash Negro. O Solomon Hunter entende isso, mas para realizar tal feito, ele precisa se sacrificar. E, surpreendentemente, ele faz isso. As forças são seladas, e o Flash Negro tenta ir atrás do Barry, mas com as novas medidas, ele desaparece dessa vez. E bem, é isso. Essa é a última aparição dele até esse momento. Logo depois, nas HQs do Flash, acontece um evento do Ano dos Vilões, e a HQ muda completamente de foco. Eles mal comentam um desfecho dessa saga aqui, porque já emenda com outra coisa. Então nem tem como saber exatamente o que aconteceu com o Flash Negro. Imagina-se que ele está vivo, até porque ele representa a morte dos velocistas, e porque a Speed Force ficou mais forte nesse momento. Eu acho que ele só não apareceu de novo porque realmente não tinha mais motivo para ele aparecer. Contudo assim, o Flash Negro aparece em outras mídias além das HQs. Como, por exemplo, no Arrowverse. O Black Flash mais conhecido desse universo é o Solomon Hunter, que tem toda uma saga realmente muito boa que a gente vai deixar para contar num outro vídeo. Um outro Flash Negro também apareceu nas HQs de Smallville, que continuam a história desse universo após a 10ª temporada, que é o que a HQ chama de 11ª temporada de Smallville. E bem, essas são todas as participações do Black Flash até esse momento nas HQs, e em outras mídias. E galera, se a gente esqueceu por acaso de alguma coisa, por favor comentem aqui embaixo. E se vocês querem outro vídeo assim, só que com outro personagem, por favor comente também. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo sobre a história do Flash Negro. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.